Adorando ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já que ele vai orando pelo pregador da noite, nosso diácono Lafayette, para que o Espírito Santo de Deus venha usá-lo poderosamente. Pode vir aqui. Pode subir, irmão. Está com medo, né? Vamos orar aqui para o pregador dessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Pai. Eis aqui, Senhor, Teu servo, Pai. Usa ele, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai. Que ele traz a palavra, Senhor, inspirada, Senhor, no seu coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que usa, Senhor, conforme a Tua vontade, desde agora para todo sempre. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 24. Aleluia. Capítulo de Lucas. Fala, Jesus. Versículo de número 25. Glória a Deus. 27, 25, 26 e 27. E depois a gente pula para o 32. Amém? Bom estarmos aqui na presença de Deus e somos gratos a Ele por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estar na sua casa para adorá-lo, para louvar e engrandecer seu santo nome. Lucas 24, verso 25 diz assim: E ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Verso de número 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Melhor, verso 32. E disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Pode tomar assento, dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a presença de Jesus, ela é notória em nosso meio, desde o começo do culto, desde a abertura do culto. Os louvores cantados, os louvores entoados pelas irmãs, pelos irmãos, pelos jovens, pela equipe de louvor, pelas irmãs que tiveram a oportunidade, foram louvores que te indicavam que hoje o que você precisa apresentar a Deus é apenas a sua adoração. E isso já falou profundamente ao meu coração, por entender que se Deus, se Cristo está levando o culto, os louvores, a leitura da palavra, as oportunidades que são dadas para este entendimento coletivo de que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, isso significa que Ele está presente aqui para receber esta adoração. Nós lemos um texto aqui que fala sobre dois homens chamados discípulos de Jesus, que estavam no caminho indo para Emaús. Emaús era uma vila, um vilarejo que ficava a cerca de 13 quilômetros de Jerusalém. Eles acabaram de ser noticiados de que Jesus Cristo havia morrido na cruz e ainda não tinham presenciado que Jesus havia ressuscitado. Quando eles se colocam no caminho em dupla, dois discípulos andando, eles começam a conversar entre si, a falar um para o outro sobre as suas dúvidas, sobre tudo que estava acontecendo naquele lugar.
em Jerusalém. Talvez aqueles dois homens, um olhando para o outro e entristecidos, diziam: olha, nós seguimos a Jesus tanto tempo, 3 anos aí seguindo a Jesus, vendo os milagres, ouvindo ele falar o que ele falou, ouvindo ele profetizar o que ele profetizou. Ele passava, o cego enxergava, ele passava, o coxo andava, ele fazia milagres, e ele disse que morreria, mas que um momento seria assunto ao céu. 3 dias já se passaram e isso ainda não aconteceu, e isso ainda não ocorreu. Aqueles dois homens, o texto de Lucas diz que eles estavam tristes, duvidosos, sem esperanças mais. Eles perguntavam um para o outro o que fazer, para onde vamos, a quem iremos seguir. E no decorrer do caminho, é um caminho de 13 quilômetros. Eu tive a curiosidade hoje de colocar no mapa para ver quanto dava 13 quilômetros andando. Pelo mapa, dá 2 horas de relógio. 2 horas e pouquinho. É como se eu saísse daqui de Nilópolis andando e ir lá para a minha casa. 13 quilômetros. 2 horas e 20 minutos. E aí eu percebo que esses dois homens, que não eram discípulos famosos, não faziam parte dos 12 discípulos, eles caminhavam todos os dias para ouvir, para ver, para estar com Jesus. 2 horas e 20 para ir e 2 horas e 20 para voltar. Agora você imagine que eles passaram 3 anos nesse sacrifício, nesse empenho, neste propósito de ir ao encontro de Jesus. 2 horas e 20 de relógio indo, 2 horas e 20 voltando, durante 3 anos. E aí quando dá o 3º dia da morte de Jesus Cristo, eles não veem Jesus Cristo ressuscitado. Perceba que na nossa caminhada não é exatamente assim. Às vezes nós não vemos as coisas acontecerem, às vezes nós não conseguimos enxergar os milagres que nós esperamos, às vezes nós não conseguimos alcançar as bênçãos que nós desejamos, às vezes nós não conseguimos alcançar algumas coisas que precisamos ou que apenas queremos ter. Mas estes homens estavam com esse mesmo sentimento de ter visto, de ter vivido, mas não presenciou o cumprimento da promessa. Qual era o cumprimento da promessa? Era Jesus Cristo ressuscitar e virar rei em Israel. Era isso que eles estavam esperando. Eles andavam no caminho de Emaús para casa para poder simplesmente fazer a sua última jornada de volta. É o meu último caminho, não vou voltar para Jerusalém. Faço o que em Jerusalém? Como bons judeus, eles só teriam que ir a Jerusalém uma vez por ano para poder fazer o Yom Kippur, apenas isso. Mas como discípulos de Jesus, eles caminhavam todos os dias. Eles queriam ver Jesus, eles queriam enxergar Jesus, eles queriam falar com Jesus, eles queriam ver os milagres de Jesus. Mas nesse último caminhar deles, eles estavam duvidosos, desesperançosos, tristes e abatidos. Eles caminham e conversam entre si. De repente, diz o texto, que Jesus alcança os passos dele e começa a caminhar junto, do lado, o caminho todo. E Jesus parou aqueles dois homens e disse assim: do que falais? O que perguntais? O que conversais entre vocês? Do que vocês estão falando? Vejo que o coração de vocês está triste, está abatido. Por que choras? Por que entristece? Queridos, veja se na nossa caminhada não é a mesma coisa. Quantas vezes passamos por um momento de desilusão, quantas vezes passamos por momentos de indecisões, de dúvidas,
que entristece nosso coração, e um coração triste aformoseia o rosto. Da mesma forma que um coração alegre aformoseia o rosto, o triste também ele desformoseia o rosto, se é que existe isso. Então o semblante deles estava triste. Cristo olhou, sondou o coração, percebeu como eles estavam, e da mesma forma é conosco. Muitas vezes Jesus vai estar no nosso caminho e vai olhar para você e dizer: por que estás triste? Por que duvidas? Por que perguntas? Por que murmura? Por que está abatido? Por que estás parado? Por que estás quase parando? Por que estás quase olhando para trás? Vou dizer para você que Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Assim, quando Adão pecou, que ele estava em pecado junto com Eva, o que Deus fez com Adão e disse assim: Adão, onde estás? Deus está te procurando no meio do caminho, no meio onde você estiver ou dentro do que você estiver feito. Ele está te procurando, imergido na dúvida, imergido no desânimo, imergido na crise. Deus está te chamando. Onde está você, Adão de Deus? Onde está você, Eva de Deus? Ele está no teu caminho, Ele está olhando por você, Ele está caminhando com você lado a lado. O texto diz que eles viraram para Jesus e disseram assim: onde é que tu estavas? Tu não sabe o que está acontecendo na cidade? A gente passou por uma semana complicada. Jesus foi morto, aquele que nos prometeu que ia levantar o reino de Israel, que veio como Messias prometido, ele morreu e até agora ele não ressuscitou, e nós não sabemos o que fazer. Onde é que você está? Não leu as notícias? Não leu o WhatsApp? Não leu o status do Instagram noticiando isso? Onde é que você estava? Perceba que às vezes na nossa caminhada Jesus está ali, andando lado a lado, às vezes perguntando o que você está sentindo, mas a dúvida na nossa cabeça e no nosso coração é tão grande, o desespero às vezes é tão grande, que a gente não se posiciona diante de Deus e tenta culpar Ele pelas coisas que estão acontecendo conosco. Às vezes é nós que perguntamos para Deus: onde é que o Senhor está? Mas Deus está ali, Deus está com você, Deus está caminhando com você. Aqueles homens não entenderam que quem estava caminhando com ele era o dono da luz. Aqueles homens não entenderam que quem caminhava com ele é o dono da cura. Quem caminhava com ele era aquele que já havia ressuscitado. Quem caminhava com eles é aquele que sara as feridas, é aquele que sonda os corações, aquele que alegra o coração triste, aquele que levanta o que está morto, aquele que na vida ele estava com aqueles homens. Deixa eu dizer uma coisa para você. E se você entrou hoje aqui triste, abatido, chorando, e ninguém enxergou isso, eu quero te dizer que Jesus, que está trilhando esse caminho de Emaús com você, Ele já enxergou as suas lágrimas, Ele já está enxugando as suas lágrimas. Esta noite você vai entender que Deus, que Jesus Cristo, Ele está caminhando com você até a tua casa. O texto diz que Jesus, e nós lemos aqui, vira para eles e pergunta: vocês são nécios de coração? Vocês são tardios no entendimento? Vocês não ouviram o que os profetas profetizaram? Vocês não viram o que Moisés disse? Você não viu o que os salmos proferem sobre Jesus, sobre a vinda do Messias? Por que duvidas? Por que ainda estáis incautos? Por que ainda estáis temerosos? Basta crer, basta acreditar, basta abrir o olho e enxergar que Jesus está ali. Os discípulos, esses dois discípulos, têm uma curiosidade que o Lucas, escritor do livro de Lucas, ele chama um dos discípulos de Cleópatra, de Cleopas.
Ele deu o nome a um dos discípulos, exatamente para quando nós fôssemos ler, entendêssemos que não era um dos 12, não era um dos famosos, não era um daqueles que eram nomeados constantemente, Pedro, Tiago, João. Mas olha que interessante, é que Jesus ressuscitou e foi encontrar 2 desconhecidos no meio do caminho. Eu quero te dizer que Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não escuta a oração de quem é pastor, de quem é diácono. Ele não escuta só a oração de quem é ministro ou de quem canta bonito. Ele vai escutar a minha oração que não sei cantar. Ele vai escutar a sua que não sabe cantar. Ele olha para você de forma igual. Ele alcança todos. Ele foi alcançar os discípulos que estavam lá naquela casa com medo e disse assim: Pai, seja convosco. Ele foi alcançar Tomé, que não cria mais, e ele disse: agora você vai crer. Como ele foi alcançar 2 discípulos que ninguém nunca conheceu. Ele te conhece. Na multidão dos milhares ou dos milhões que existam no mundo, Ele está olhando para você. Ele está caminhando junto com você. Aí o texto diz o seguinte, que Jesus vira para eles e Jesus faz uma pregação maravilhosa. Jesus chega no verso 27, diz assim, o texto diz que Jesus disse: e começando por Moisés, por todos os profetas, Jesus explicava-lhes o que dele Jesus, se achava das Escrituras. Sabe o que Jesus fez? Ele abriu o Velho Testamento e disse àqueles 2 discípulos o que é que todo o Velho Testamento falava dele. Vocês não estão crendo pelo que vocês viram, vocês não estão crendo pelo que vocês passaram esses 3 anos, mas vão crer agora pelo que eu vou vos anunciar. Jesus pega o Velho Testamento de Gênesis a Malaquias e diz assim, ó, eu estou aqui em Gênesis, eu estou aqui em Salmos, eu estou aqui em Provérbios, eu estou aqui em Deuteronômio, eu estou aqui em Malaquias, eu estou aqui em Zacarias, eu estou aqui no caminho com você agora. Quando eu leio a Bíblia e a gente vai fazer uma parafrasear Jesus no Velho Testamento, eu fico imaginando que quando Jesus começou a pregar, você imagine que eles estavam alguns minutos no caminho quando Jesus se apresenta. Falam 2 ou 3 frases, 3 versículos, e Jesus começa a pregar a eles todo o Velho Testamento. Lembre-se que a caminhada é de 2 horas e 20 para concluir os 13 quilômetros. Então foram 2 horas de pregação de Jesus. Foram 2 horas de Jesus falando sobre Ele mesmo. E aí eu talvez imagino que Jesus chegou para aqueles 2 discípulos, um deles, o Cleopas, e disse assim, ó, lá em Gênesis, eu sou a semente da mulher. Lá em Êxodo, eu sou o cordeiro pascual. Lá em Levítico, eu sou o sumo sacerdote ungido. Lá em Números, eu sou a estrela de Jacó. Lá em Deuteronômio, eu sou um profeta como Moisés em uma grande rocha. Lá em Josué, eu sou o príncipe do exército de Deus. Lá em Juízes, eu sou o mensageiro do Senhor. Lá em Ruth, eu sou o parente remidor. Lá em 1 Samuel, a semente de Davi. Em 2 Samuel, ele é o Senhor Deus de Israel. Em 1 Reis e 2 Reis, ele é o Deus dos querubins. Em 1 Crônicas, ele é o Deus dos nossos pais. Em Esdras, o Senhor do céu e da terra. Em Neemias, o Deus que guarda o conserto. Em Esther, o Deus da providência. Em Jó, o Redentor ressuscitado que voltará. Em Salmo, ele é ungido, o santo, o bom pastor, o rei da glória. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus.
Em Eclesiastes é aquele que está acima do sol. Em Cantares é aquele que traz a bandeira entre 10.000 e é totalmente desejável. Em Isaías ele é Emanuel, nascido da Virgem, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É esse Jesus, com todas essas qualidades, que está no caminho com você, andando com você, saindo com você, ouvindo as suas orações. Ele tem um título para cada livro do Velho Testamento, e eu imagino Jesus contando tudo isso, porque era preciso reanimar a fé, era preciso reavivar o coração. Aqueles dois homens, eles representam nós, igreja. Esses homens representam nós, crentes em Jesus Cristo, que às vezes estamos no caminho, mas desanimamos, entristecemos, mas o Senhor está aqui nessa noite para dizer: eu estou no caminho, abra os seus olhos, comece a enxergar, porque eu sou Deus forte, eu sou maravilhoso, eu sou o príncipe da paz, eu sou o teu remidor, eu sou aquele que te cura, eu sou aquele que te sara, eu sou aquele que te restaura, eu sou aquele que te coloca de pé, eu sou aquele que te dá o fôlego de vida, eu sou aquele que te dá força para trabalhar, eu sou aquele que te dá força para acordar, eu sou aquele que te salva e te protege. Ele é Jesus. Ele é Jesus. E aí eu vejo Jesus, imagino Jesus virando para aqueles homens e disse assim: ó, tem uma vez que eu estava conduzindo o povo pelo deserto e eles estavam indo para o caminho de Edom, o povo de Israel. No meio do caminho esse povo começou a murmurar, a reclamar, a dizer que não queria mais, que precisavam voltar para o Egito porque lá tinha pão, carne, que tinha água. Eles já estavam enfadados do pão, eles não queriam mais. O que é que eu fiz? Isso é Jesus falando para os dois rapazes, os dois discípulos. O que é que eu fiz? Permiti que serpentes saíssem e mordessem aquele povo. Boa parte que foi picado faleceu, outros ficaram doentes. E o que é que o Senhor fez? Mandei Moisés construir uma serpente de metal, e ele botou essa serpente em uma haste, e todo mundo que olhava e enxergava a serpente, eles se curava e não morria mesmo sendo picado pela serpente. Aí o próprio Jesus, lá em João capítulo 3, se eu não me engano, o João diz o seguinte: Jesus é a serpente que foi levantada no deserto, que produziu vida. E ele estava relatando isso aos rapazes, aos discípulos: eu sou aquela serpente. Se você abrir seu olho, se você me enxergar, se você entender que eu estou no caminho, o que vai acontecer, mestre? Produzirei vida sobre sua vida. Eu ressuscitarei, eu porei de pé novamente. É isso que Jesus estava pregando para eles. Outra feita Jesus pregou e falou: olha, você sabe Moisés tinha acabado de passar no Mar Vermelho com o povo de Israel, e este povo no caminho em direção a Canaã, no caminho de novo, eles estavam no caminho em direção a Canaã e começaram a murmurar, achando que Deus não estava no meio deles. O texto diz isso exatamente. Eles entenderam que Deus não estava mais com eles. Eles acharam que iam morrer no meio do deserto de sede. Não há água aqui, não existe mais água para beber. O que nós fazemos, Moisés? Moisés chamou, orou ao Senhor e pediu orientação. Deus disse assim: passa o deserto, passa aqui esse monte, sobe nessa rocha aqui e fere a rocha. Tipologicamente, essa rocha é Jesus Cristo. E o Moisés, obedecendo a ordem, feriu a rocha. Por que ele feriu a rocha? E tipologicamente é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo seria ferido por nossas dores, pelos nossos pecados. E quando ele feriu a
aquela rocha, a Bíblia diz que começou a jorrar água em Meribá, começou a sair água. Êxodo capítulo de número 17, e o povo começou a saciar a sua sede, e o povo começou a beber. Aí eu lembro de Lucas capítulo, João capítulo de número 4, Jesus Cristo está no caminho para chegar em outra cidade, e ele encontra uma mulher no poço, e essa mulher quer pegar água, e aí Jesus diz assim: dá-me de beber um pouco da tua água. Ela disse: Senhor, eu não posso dar água, porque você é judeu, eu sou samaritano. Mas Jesus vira para ela e diz assim: se você soubesse aqui nesse caminho, perto desse poço, quem é que está te pedindo água, era você que me pediria, era você que ia me pedir. Por que, Senhor, ia te pedir? Porque a água que eu tenho para te dar é uma água que vai saciar a tua sede, e tu jamais sentirá sede outra vez. Oh, aleluia! Era isso que Jesus estava pregando para aqueles dois discípulos. Essa água, uma vez que você bebe, você não tem sede mais. Essa água, uma vez que você prova, você não tem sede mais. E aquela mulher ainda em dúvida, Jesus disse assim: olha, o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E ele olha para você, e lembre-se que ele disse para Adão: onde está? E aí em João 4 ele de novo: onde estão os adoradores? Onde estão os adoradores? Onde estão os adoradores? Onde estão os adoradores? Onde estão os adoradores que adorarão a Deus em espírito e verdade? Onde está? Você está no caminho, você está perto da fonte. Bebe dessa água, porque não para de jorrar água dela. Jesus é a fonte. Jesus é a fonte. Jesus é a fonte. Jesus é a fonte. Aleluia. Tem água aqui. Jesus está aqui no caminho. Jesus está no caminho. Jesus está no caminho. Aqueles dois homens continuaram sua caminhada. Caio vai louvar ao Senhor. Aqueles dois homens continuaram a sua caminhada. Depois de Jesus pregar todo o Velho Testamento para aqueles homens, falando sobre ele exatamente, aqueles dois homens continuaram a caminhada. Diz o texto que eles, no meio do caminho, já chegando na porta da vila de Emaús, quando ele vai se distanciar para outro caminho, aqueles dois homens, pode começar a tocar, vira para Jesus e diz assim: não vá embora agora, vá lá na minha casa, vamos comer um pão e continuar a conversa, porque está agradável. 2 horas de pregação de Jesus e eles queriam mais. E Jesus resolve continuar a caminhada com ele, até chegar na casa. Perceba que até aquele momento, eles não entenderam que quem estava com eles era Jesus. Perceba que às vezes a nossa caminhada, nós passamos por tantas situações, que a presença de Cristo está com você, mas você às vezes não percebe. Você ainda não abriu os olhos para entender. Você não abriu a boca para falar com ele. Quando Jesus encara aqueles dois homens ali, Jesus inicia um relacionamento com eles. Jesus começa um diálogo com aqueles dois homens. E diálogo com Jesus só termina com restauração. Diálogo com Jesus só termina com cura. Diálogo com Jesus só termina com ressurreição. É o único que entra na tua vida e muda. É o único que entra na tua vida e transforma. Sabe por quê? Porque ele é bom. E se você come desse pão, você jamais tem fome. Ele é água. E se você bebe dessa água, você jamais tem sede. O texto diz que aqueles homens sentaram-se à mesa. Eles estavam no caminho, eles estavam com Jesus, eles entraram na casa dele, eles assentaram na mesa dele.
Eles tinham na mesa pão e água e tinha Jesus. Só que eles só perceberam quem era Jesus quando Jesus partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão, abençoou e eles abriram os olhos, Jesus desaparece. Um vira para o outro e diz assim: será que não era perceptível? Será que nós não conseguimos enxergar que o Jesus ressuscitado estava o caminho todo com a gente? Será que nós não percebemos que toda a caminhada Jesus está aqui no meu